talvez no cinema, em outras mídias que a gente já está acostumado, nós tenhamos a forma de distribuição pré-definida. Então, por exemplo, quando a gente vai ver um filme, o filme ele tem um formato. Por mais experimental que esse filme seja, ele é passado numa tela com determinada duração. E um livro é a mesma coisa. Por mais experimental que ele seja, ele está contido ali naquelas páginas que podem ter formato que tiverem. Mas a gente sabe como lidar. E talvez uma coisa que vem dessas novas narrativas é uma não certeza de como isso será consumido. A experiência final, ela pode ser tão próxima de um filme, quanto ela pode ser tão próxima de um jogo ou outra coisa que a gente não consegue nem imaginar. Então, acho que os limites não estão postos, e esse é um lugar de disputa que é interessante também para a criação, né? Muito. Não, você tocou no outro ponto-chave, que é isso, que está muito ligado também, que é essa questão da distribuição e de onde que essas experiências vão ser vistas e vão ser feitas, né? E aí, assim, é uma coisa que foi também, eu acompanhei um pouco a evolução desses modelos aí de distribuição e de todas essas questões que dizem respeito a como a experiência vai ser feita e como ela vai ser distribuída, né? Porque quando a gente pensa no começo das novas narrativas, né, das mídias interativas, estava muito ligado com, esse campo estava muito ligado com difusão ou distribuição pela internet, né, por canais da internet. E aí tem alguns desafios que são particulares à distribuição na internet, por exemplo, né, que é muito assim, essa coisa um modelo de negócio muito baseado em publicidade, por exemplo, e muito baseado na gratuidade do acesso ao conteúdo, né, não é diferentemente do cinema, que a gente tem o hábito de pagar para, né, a gente aceita sem resistência pagar para ir ver um filme no cinema, na internet já é um pouco mais complicado. Então, por exemplo, o webdoc, as pessoas vão pagar para ver um webdoc. Tem uma experiência até interessante nesse sentido de um artista americano, Jonathan Harris, que fez vários webdocs, aplicativos, tem várias narrativas interativas super interessantes, e ele fez uma experiência de fazer um web documentário e de fazer sessões pagas desse web documentário e tudo. E ele conta que foi um fracasso, assim, que foi, ele não conseguiu ter resultado financeiro praticamente nenhum. E ele fala, as pessoas não pagam na internet, né, para ter acesso ao conteúdo. A cultura da internet ficou muito da gratuidade, né, a não ser nessas plataformas que agora estão vindo também, né, de VOD, né, que aí é outro tipo de distribuição, né, que está mais ligado na verdade, ao cinema linear do que as novas narrativas, né? Então, pensando nos canais de nova narrativa, quando era na internet, tinha muito essa dificuldade aí do modelo de negócios, né? Porque você consegue chegar nas pessoas, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas, as pessoas não vão pagar para consumir aquele conteúdo, então também não é sustentável, né? Não é um modelo sustentável, é um modelo que fica dependendo muito de financiamento público, de outras, ou de atividades, de estar ligado a atividades de pesquisa também, que muitas vezes acontecia, né? Mas aí com o tempo, com a chegada de outros formatos, assim, de novas narrativas, né, e aqui eu penso muito nas novas realidades, né, as realidades mistas, realidade virtual, outros canais e outros modelos de distribuição começaram a surgir. Então, por exemplo, com a realidade virtual, algumas distribuidoras de cinema começaram a entrar também nesse campo aí de distribuir conteúdos de realidade virtual. Também, assim, os canais de videogame também, algumas narrativas imersivas, começaram a usar também desses canais de distribuição que já existiam, né, para distribuição de videogame, para fazer também a difusão do conteúdo em realidade virtual, né? E aí começou, então, começaram a aparecer alguns outros modelos de negócio, assim, que se aproximam um pouco mais
no caso, por exemplo, do cinema, em alguns casos, né, como é o caso da distribuidora, aqui eu penso em um exemplo, né, a MK2, que é uma distribuidora grande na França de filmes independentes, enfim, ela também criou um canal, né, criou uma perna, assim, da distribuidora para trabalhar só com realidade virtual, por exemplo. E aí também, assim, festivais de cinema, né, que começaram também, eu penso muito, por exemplo, o exemplo da Mostra de Veneza, né, que abriu, um dos principais festivais de cinema do mundo, e que abriu um programa dedicado, competitivo, dedicado para a realidade virtual. Então, assim, os próprios canais de distribuição do cinema começaram a brigar, a incorporar um pouco também de alguns formatos dessas novas narrativas, né? E aí, assim, até alguns festivais vieram já antes, né, porque a Mostra de Veneza veio principalmente com a realidade virtual, mas mesmo antes, alguns festivais de cinema já estavam abrindo espaço, programas dedicados para outros formatos, né, para novas narrativas, assim, por exemplo, o Sundance, né, que tem um programa que é o New Frontier, que é dedicado para novos formatos. Aqui em Montreal também a gente tem os 2 grandes festivais daqui, os 2 têm um programa dedicado para as novas narrativas, né, que é o Festival de Novo Cinema e o RDM, que é Encontros Internacionais do Documentário de Montreal, por exemplo. Os 2 têm esse olhar especial, assim, para as novas narrativas. O Festival de Documentário de Amsterdã, que também é um festival grande, que ficou uma referência importante também para os documentários interativos. Tribeca, nos Estados Unidos. Quer dizer, então, assim, tem uma circulação das novas narrativas, um pouco no circuito, né, do cinema, um circuito que já está construído, um pouco de videogame, mas o modelo de negócios depende muito também do suporte e do canal de distribuição, né? Então, assim, por exemplo, no caso do WebDoc, continua sendo um modelo de negócio que depende muito de recursos, ou de recursos públicos, ou de recursos de fundação, de recursos de pesquisa, enfim, mas ainda não tem um modelo de negócio sustentável, por exemplo, né? Como é o caso da realidade virtual, que está começando a ser um pouco mais sustentável, se aproveitando aí desses modelos que vêm de outras áreas e que já estão estabelecidos aí, e que aí a realidade virtual, ela meio que encontra o lugar dela ali, né, nesse universo aí. Eu tenho uma pergunta, porque a Júlia trouxe a Sandra Gaudenzi, e ela escreve bastante sobre produção, promotora, né, de oficinas de criação em linguagens interativas, né, desenvolveu uma metodologia própria de criação, que é uma coisa muito interessante, tenho tentado estudar e divulgar, porque para mim a coisa mais legal, Julia, na metodologia dela, do What If Process, é que ela prevê uma estratégia de financiamento 360 do projeto, com um pensamento no usuário. Queria te perguntar se você, quando trabalha, assim, que vocês estão orientando projetos, você tem uma metodologia de criação a sugerir, a recomendar? Qual seria? Por onde começar? Muito, muito bacana essa pergunta, e acho que tem tudo a ver também, isso que você colocou da Sandra, acho tão interessante, porque um dos trabalhos que eu estou fazendo com o André, que a gente fez agora recente, é justamente de pegar essa metodologia da Sandra, que ela desenvolveu para um contexto que é muito mais ligado a um contexto do norte global, né, para o contexto do Brasil. E aí, uma das coisas que a gente tem feito com o André é juntar, então, com essa metodologia da Sandra que você falou do What If, né, que eu acho que é fantástica, que vem muito dessa prática do design mesmo, sabe, de pensar a experiência, né, e de começar pensando a experiência, sempre partir do usuário e menos da história, né. Isso é interessante porque, conversando com quem vem do cinema, geralmente a tendência é pensar primeiro na história, né? E quem vem do design pensa primeiro no público ou na experiência com o interator ali, né? E aí acho que como essa coisa do campo de juntar esses dois lados, né? Essas duas visões de processo de criação,
acabaram tendo que dialogar e se encontrar, né? E eu acho que essa metodologia da Sandra é muito bacana nesse sentido, assim, porque, né, ela traz para o processo criativo das novas narrativas toda essa metodologia de pensar a experiência mesmo, né, e de começar por aí. Mas, como eu estava falando, a gente está num trabalho de adaptar um pouco essa metodologia para o contexto do Brasil, e aí um elemento que a gente trouxe, que até a gente já comentou um pouco, é a effectuation, que chama, que é uma teoria que fala muito também da questão dos recursos, porque o que a gente percebeu com o André é que a gente não adianta também ficar nessa ideação, que faz, inclusive, é uma das etapas do processo da Sandra, essa é a ideação, né? Então, a gente, né, pensa, faz todo esse processo, mas o gargalo ali, onde a gente tem problema, é na questão de recursos, né? Então, assim, não adianta a gente fazer todo um processo criativo e chegar lá e ver que os recursos não estão lá, né? Nem recursos, que sejam humanos, técnicos, financeiros, pouco importa, né? Mas, assim, que todos os recursos não estejam suficientes para a gente fazer o que a gente quis, né? Então, a gente tem feito um trabalho no contexto do mestrado profissional lá da comunicação da UFRJ, que é exatamente de trabalhar com os alunos nessa junção dessas duas metodologias aí. E aí está desenvolvendo uma metodologia própria ali, né, que é exatamente juntando essa questão de pensar todo o processo criativo, levando muito em conta também a experiência e toda a parte que vai vir também lá na frente, igual como a gente está falando também, as estratégias de distribuição e tudo isso, mas também, ao mesmo tempo, começar a partir dos recursos. Então, também, assim, o que a gente consegue fazer com o que a gente tem, e o que a gente, na verdade, começar por o que a gente tem, né? E isso, às vezes, a gente se surpreende, assim, né? Porque a gente pensa, pô, não tem nada, porque a gente pensa muito recurso como sendo recurso financeiro, ou equipamento, recurso material, né? Mas aí a gente vê, e que é isso que acho que a grande potência do campo que a gente estava falando, né, é que esses recursos, muitas vezes, a gente vai buscar na forma de colaboração, na forma de parceria, né, então aí, e isso entra muito também numa outra abordagem que a gente tem trabalhado muito, que é a cocriação. Até tem um estúdio super bacana do MIT, que foi criado recentemente, que é Co-Creation Studio, que vai olhar para essa questão específica da cocriação, que é essa ideia de fazer com os seus sujeitos, no sentido, né, os seus parceiros, fazer em rede, né, e eu acho que isso, a effectuation, ela permite isso também, porque aí quando a gente passa a pensar também na nossa rede de colaboradores como recursos que a gente tem, e aí a gente tem que também pensar que, então, eles são co-criadores, né? Também não adianta a gente chegar com uma visão para os colaboradores e falar, porque aí não é mais uma posição aí de eu tenho a minha história e você, né, e você está aqui como, sei lá, um diretor de fotografia, ou como, e que, então, assim, a minha... eu vou te passar, né, eu como diretor, sei lá. Enfim, toda essa relação hierárquica aí que a gente pode ter, às vezes, num set de filmagem, por exemplo, ela vai ser um pouco diferente quando a gente vai trabalhar com colaboradores, né? Então, aí a gente passa muito mais para essa perspectiva de uma cocriação do que para uma criação que tem uma visão, um diretor, né, um realizador e tudo, e que é ele que está passando, né, que está assim, transmitindo essa visão para a equipe, e a equipe meio que contribuindo, claro, né, contribuindo, cada um com a sua também, com a sua visão, mas é muito essa dinâmica de cocriação, eu acho que ela é muito importante também para ser trazida quando a gente trabalha nessa perspectiva de colaboração mesmo, né? Enfim, então acho que esses são alguns elementos que eu acho assim, que a gente tem pensado muito com o André,
para pensar os processos de criação mesmo, né? Então, pensar toda essa metodologia da Sandra, mas também levando em conta as ideias dos recursos e trazendo um pouco dessa abordagem da cocriação, né? Para ter uma colaboração mais horizontal mesmo, né? Um ponto que a gente percebeu como produtora, comparando a nossa experiência agora recente de captação de recursos, execução de projetos e o paradigma dela, falei, né? A parte mais interessante é que ela pensa no financiamento 360, você faz etapa A, B, mas aqui a nossa realidade é pleiteia no edital público, o recurso chega. O recurso tem que ser executado num ano e que por mais que você tente abrir o processo para ser multilateral, né? Não temos a cultura, não estamos num lab interativo, e ao mesmo tempo o recurso é finito, assim, não é tipo, estamos desenvolvendo uma iniciativa privada dentro de uma startup, toda ideia é boa, vamos financiar isso aqui, então, ganhamos um edital, para fazer um webdoc, tem que ser um webdoc com tais temas, com tal duração, e então esse effectuation inverte um pouco mesmo a perspectiva para esse sul global, né? Que não é, assim, a gente não está muito propício a qualquer dia cair uma grana de uma fundação americana e falar, putz, agora desenvolve este lado, né? A Sandra meio que fala isso, você pode estar desenvolvendo um game, aí sai uma narrativa, daí sai um livro, daí sai um filme, muitas coisas podem sair dali, mas a gente é financiado meio que por tiro curto, né? Tudo bem, a gente tem que olhar para essa realidade do tiro ao médio prazo, mas muito legal saber que vocês estão adaptando isso. E a minha segunda pergunta é meio que a sequência dessa, assim, se você tivesse que começar um projeto comissionado agora, qual seria o modelo de negócios que você proporia de saída, assim? Não sei o que vocês pensam, mas eu vejo um pouco um caminho, assim, do WebDoc indo um pouco associado a outros elementos também, assim. Então, assim, aquela ideia do transmídia um pouco, né? E aí pensar um modelo de negócio que não fique só em um suporte, né? Então, talvez, assim, pensar essa narrativa de maneira transmídia, né? Quer dizer, então, pensar ela especificamente para diferentes suportes, e aí tentar fazer um ecossistema aí, né? Que dê um pouco mais de flexibilidade para esse modelo de negócios, né? Porque, de fato, se for assim, ficar só no WebDoc mesmo, aí, enfim, aí acho que, né, fundos, tanto públicos quanto de fundação, e a rede de festivais depois, né, que aí, enfim, alguns têm prêmios, alguns têm competição também, mas acho que talvez sejam esses alguns caminhos, assim, né, pensar talvez de uma maneira mais transmídia, e pensar nessa rede já mais estabelecida aí de distribuição, que já existe um pouco, né, que vem um pouco do audiovisual, né, e tentar se inserir um pouco nessa rede para tentar achar, assim. Mas é difícil mesmo, assim, achar um modelo de negócio para WebDoc é difícil. Mas eu acho, assim, pensando mais agora, né, como eu estava falando no Transmídia e todos os outros XR, aí eu vejo muito, assim, sabe, o WebDoc associado com outros elementos, assim, outros suportes, né, aí eu acho que talvez pode ser mais viável de pensar mesmo. Eu acho que, assim, pelo caminho que a gente está indo, vale a pena te perguntar, e no Brasil, como é que é o cenário de produção de webdocs? Ele tem muitos nomes, como é que se dá esse mecanismo tanto de financiamento quanto de distribuição? Como você percebe o cenário do Brasil e qual é a sua percepção também desse cenário a médio prazo? Porque a gente sabe que, por mais que ainda seja uma linguagem muito nova, a gente percebe que é uma linguagem que está começando a aparecer em muitos lugares. Então, você estando aí, né, no Canadá, como você vê o cenário do Brasil e o que você imagina que vai ser o cenário dos webdocs no médio prazo aí? Sim. Então, nessa pesquisa aí de 2015 que eu fiz com o André Paz, a gente olhou muito exatamente para o cenário no Brasil, né, das narrativas interativas,
E a gente viu que tinha muitas iniciativas mesmo, assim, sabe? Muitas ligadas a trabalhos de pesquisa, então a trabalhos de universidade. Então, uma coisa que era muito comum, que a gente via muito, era assim, era TCC, que era um webdoc, né? Então, trabalho de conclusão de curso de várias áreas, de gente da área de game, de gente da área que queria fazer divulgação dos resultados do trabalho, e aí usava o formato do webdoc. Então, essa foi uma rede importante que a gente viu, assim, de criação, que era essa que vinha um pouco associada à pesquisa, né, e aí há recursos um pouco ligados também à universidade, à pesquisa, e outra que era também dos artistas e de quem vinha do audiovisual mesmo, que também tinha aí um movimento forte de gente que vinha ou do audiovisual, ou das artes plásticas, das artes visuais, e que, como explorava a interatividade, acabou chegando também no webdoc, então fazendo criações aí de documentários interativos, tanto para a web, mas também para instalação. E, né, então, assim, eu lembro do Lucas Mambosi, por exemplo, que fez umas instalações super interessantes, assim, lá e isso já estou falando, assim, já tem muitos anos. Então, não é uma coisa que nem é tão nova, assim, eu digo assim, em relação ao cenário mundial, o Brasil, na verdade, está aí presente desde o início, criando coisas acontecendo, iniciativas acontecendo em vários lugares do país, assim. Mas, na época, quando a gente fez essa pesquisa em 2015, uma coisa que a gente percebeu, que a gente sentiu, era que tinha essas iniciativas, mas ainda não tinha uma cena, assim, não tinha uma rede mesmo, né, de estabelecida. Então, as pessoas faziam muito cada um no seu lugar, mas acho que está um pouco muito ligado também ao fato de, como é um campo emergente, muitas vezes a gente nem sabe se definir direito como um campo, né? Então, assim, muitas obras, por exemplo, que a gente foi ver que para a gente, né, considerava como sendo um webdoc, os próprios criadores nem conheciam, né, o conceito, a ideia de webdoc, então eles estavam fazendo meio que sem saber um nome, sem saber dar um nome para aquilo, né? Então, fazendo criações aí interativas e tudo, sem saber que aquilo estava inserido num campo, né, que existe. Mas isso acho que era muito 2015, assim, sabe? Hoje esse campo já evoluiu bastante. Eu acho que a vinda do XR, né, então da realidade virtual e tudo, ajudou muito a organizar esse cenário, assim. Então hoje eu vejo muito assim o cenário do webdoc ligado com o cenário do pessoal do XR, né, da realidade virtual, da realidade aumentada. E acho que isso deu uma dinamizada e uma organizada muito boa no campo, assim, né, no campo dessas novas narrativas, assim, né. Acho que uma coisa que também foi muito importante foi o começo de formação, né? Tipo, o movimento de formação sobre esse tipo de linguagem que a gente está integrando aqui, né, com esse curso, mas que tem figuras muito importantes. Então, a Marina Tomé e a Márcia Mansur, por exemplo, elas têm um trabalho de longo prazo de formação nessas linguagens e que geraram não só pessoas que conhecem, como produtores, né? Então, é um movimento que, apesar de incipiente, ele cresce com alguma velocidade por esse movimento de passagem de bastão mesmo, né? E isso Poxa, era muito legal. Isso que você colocou é fundamental. Elas são figuras assim pioneiras, né? Tanto a Márcia, o trabalho delas assim é uma referência mesmo. Desde lá atrás elas já estão nesse campo, né? E eu acho que isso que você levantou, esse lado educativo, eu acho que é uma coisa muito bacana desse campo, assim, porque é um campo que foi abraçando e formando ele mesmo, assim, né? As pessoas foram fazendo ateliês. Então, mesmo assim, eu penso muito nos ateliês que elas fizeram, né? Isso tem um papel fundamental mesmo, assim, para formar o campo em si, porque é isso, né? Enquanto as pessoas não sabem nem identificar o que elas fazem e não tem as ferramentas, né? Não tem como o campo se estabelecer, né? Então, acho que isso é uma marca, assim, e que eu acho muito bacana de um campo que está se formando de uma maneira tão generosa,
sabe? Porque acho que isso é uma marca mesmo, das pessoas estarem ali, não só em contato, em rede, mas estarem se autoajudando, assim, se ajudando, fazendo uma rede de, como você falou mesmo, uma rede de formação, e que hoje em dia acho que está colhendo os frutos, assim, né? Porque aí tem um cenário muito mais sólido formado, né? E que é bom para todo mundo, né? Não é essa ideia de que, né, muito mais a rede, ela tem muito mais potencial de sinergia quando trabalha junta do que quando compete uns elementos com, né, uma produtora compete com a outra. É muito mais interessante, às vezes, juntar forças e criar projetos junta e formar gente, né? Então, acho que isso acho que é super importante que você falou, Edu, e é uma coisa que eu acho super legal desse nosso campo, assim, da gente estar aprendendo junto e de ninguém ter problema com isso, em aprender junto e estar se ensinando ao mesmo tempo, né? Então, está muito, ao mesmo tempo, aprendendo, formando, né? E que é uma coisa muito bacana de um campo que é novo, né? Que é novo e que muda muito constantemente, porque as tecnologias mudam constantemente, então é difícil a gente acompanhar. Então, a gente sozinho, né? É muito difícil, inclusive, de saber acompanhar como é que estão as ferramentas, como é que elas estão evoluindo, o que tem de novo. Então, é só em rede mesmo, né? Então, acho que isso é uma marca muito importante que eu espero que continue, assim, né? Que não seja só uma coisa agora de que quando o campo está se formando, mas de que se mantenha, né? Eu costumo dizer que a gente está inventando o campo juntos, né? Então, por isso que eu Exato. acho que tem um pouco disso. Perfeito. Interessante, assim, que você falou um pouco sobre como financiar e sobre como distribuir. E aí fica uma pergunta que eu acho que é para quem não necessariamente é um realizador, né? Como é que eu encontro o que está sendo produzido? Existem festivais, existem espaços de divulgação? Como é que eu encontro esse tipo de narrativa para poder consumi-la enquanto consumidor? Isso. E que né, o objetivo maior de todo criador, na verdade, né? De que não é só criar, é de criar e que essa criação chegue, toque as pessoas, né? E então é super importante mesmo essa questão, assim, como fazer chegar né, no público. E aí, enfim, são também, né, muitas estratégias que dependem muito do formato, do suporte, né, então se é na internet, se é em realidade virtual, onde é que é, mas como você até já falou, Edu, tem algumas coisas que digamos assim, alguns chamadores, assim, né, algumas linhas principais, assim, que estão muito presentes nas estratégias de todos esses suportes, e que eu acho que passa muito por festival, como você falou mesmo, né, então essa coisa, assim, antes de publicizar mesmo, antes de deixar as obras abertas ou públicas, às vezes pode ser, sim, pensar quais são esses festivais, porque muitos dos festivais, não, assim, alguns exigem que seja premiere, né, que a obra ainda não tenha sido divulgada publicamente. Quer dizer, não adianta a gente ter essa ideia de que só colocando as coisas online e deixando elas disponíveis que o público vai chegar. Né, tem que pensar mesmo de uma forma estratégica, como é que a gente vai conseguir fazer com que essa obra atinja o público que a gente quer mesmo, né? E aí, como a gente estava falando, né, alguns festivais, assim, tanto na Europa, quanto aqui no Canadá e nos Estados Unidos, por exemplo, já há alguns anos tem programas dedicados às novas narrativas, né? Então, do mesmo jeito que tem um programa de competição internacional, vai ter uma competição de novas narrativas, e aí tem vários nomes, né, assim, aqui, por exemplo, no Festival do Novo Cinema, já se chamou de novas escritas digitais, já se chamou de novos formatos digitais, enfim, os nomes variam, mas geralmente é um programa que é dedicado só para esse tipo de narrativa, né. Isso no Brasil, eu confesso que eu já vi assim várias, na verdade, iniciativas de festivais de incluir na programação algumas obras ou de realidade virtual ou de interativas,
enfim, eu lembro, assim, pensando aqui na Mostra de São Paulo, por exemplo, que sempre tenta levar, nos últimos anos, pelo menos, algumas obras de realidade virtual, a Mostra de Curta de São Paulo, o Festival de Curta de São Paulo também, que eu já vi, né, algumas atividades com o WebDoc, por exemplo, mas, assim, que eu saiba, ainda não teve um festival que criou uma competição, um programa, por exemplo, dedicado só para as novas narrativas, né? Enfim, aí tem também as redes, os festivais exclusivos, né? Por exemplo, no Rio tem o Content Market também, então, assim, se mistura um pouco nessa coisa de festival, feira de negócios, né? Esse tipo de evento, assim, de mostra, que eu acho que esse é um lugar muito interessante para começar a pensar nessas estratégias aí de distribuição, né? E aí, depois disso, eu acho que é encontrar parceiros, assim, encontrar parceiros que são especializados mesmo na distribuição. E aí depende um pouco, né? Por exemplo, se a obra ela está mais alinhada com uma linguagem de videogame, por exemplo, uma linguagem de game, aí é procurar, então, né, as estratégias de divulgação, as estratégias de comunicação, de distribuição, que vão estar mais ligadas à linguagem de game, né, que tem mais a ver com a obra. Então, acho que isso também depende um pouco, se for uma narrativa mais cinematográfica, aí buscar se aproximar um pouco mais desse campo da distribuição do cinema mesmo, né. Então, acho que, assim, independente do tipo de formato, de suporte, é uma questão que é muito importante e que tem que ser pensada de maneira estratégica mesmo, assim, criar uma estratégia para isso e que, se possível, começar já desde o começo também, assim, porque também não adianta a gente chegar lá no final e falar, não, a minha estratégia vai ser divulgar num canal aqui, mas toda a minha obra foi feita num formato que nesse canal não vai funcionar, por exemplo, né? Então, são coisas, na verdade, essa estratégia de distribuição não é nem uma coisa que você deixa para o final para pensar, na verdade, né? Ela tem que já vir o tempo todo, está sendo trabalhada desde o início mesmo da criação, né? Muito também, voltando ao começo a pergunta do Edu e o começo da resposta, muito porque de fato, o momento essencial, né? O encontro com o público, né? É onde a gente quer chegar, né? Nessa experiência, nessa emoção aí que vai ter quando o público vai fazer a experiência da obra que a gente criou, né? Júlia, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de falar com a gente e agradecer por toda essa informação que você trouxe para a gente. Acho que quem não conhecia o Campus WebDocs agora tem uma noção bem ampla. Eu que agradeço, viu? Obrigada mesmo. Foi assim, acho super legal como você falou, tão importante essa questão aí de formar, de falar do nosso campo.